Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de administração de marketing. Nesta aula nós iremos falar sobre a questão do ambiente mercadológico, ou seja, quais são os objetivos dessa aula, né? Então nós vamos identificar, descrever e explicar quais são as principais características do ambiente de marketing e a importância da sua análise. Então, quando nós vamos, trabalhar aí o marketing como processo gerencial, quando nós vamos fazer o plano de marketing, a primeira etapa para a gente desenvolver o planejamento é exatamente em compreender todo o contexto, compreender todo o ambiente, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta aula, né? Então, na verdade, gente, o que vem a ser esse ambiente de marketing? O ambiente de marketing envolve tanto as forças controláveis quanto as incontroláveis, que nós vamos falar sobre elas agora. E a empresa, os seus fornecedores, os seus intermediários, os seus concorrentes, os seus públicos, todos eles em conjunto, eles estão operando em um grande macroambiente, ok? E esse macroambiente, ele é composto por forças e mega tendências que criam oportunidades e ameaças para os negócios. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque se nós não observarmos as tendências, as oportunidades que surgem, é claro, para nós, elas não serão oportunidades, porque nós não aproveitamos em tempo hábil. E se a gente não ficar atento também às ameaças, elas vão nos prejudicar porque a gente não conseguiu acompanhá-las também e agir em tempo real para a gente conseguir, então, criar ações que iriam nos fortalecer para a gente não enfrentar, essas ameaças que possam aí prejudicar a nossa organização. Quando a gente fala do macroambiente, essas forças, então, do macroambiente, elas são incontroláveis, pela empresa, mas a empresa ela deve monitorar e responder a elas. Então a gente tem que acompanhar o tempo todo o que está acontecendo no ambiente demográfico, com as pessoas. Nós temos que acompanhar a questão da mudança cultural, porque as pessoas são as que compõem, primeiramente aí o mercado. Então por isso que a gente precisa de analisar constantemente essas mudanças no ambiente demográfico. A gente precisa de acompanhar a questão da economia, a questão das leis, do ambiente natural, tudo isso a gente tem que acompanhar para a gente poder desenvolver estratégias para adaptar a essas mudanças ambientais. Então, quando a gente fala de análise do ambiente de marketing, isso consiste em quê? Na seleção das tendências que possam impactar os mercados, os mercados que nós atuamos, e a missão da empresa no horizonte de tempo do planejamento. Então, se nós vamos fazer um planejamento, por exemplo, para um ano, nós temos que pensar quais são as tendências, o que pode acontecer, quais são as oportunidades e ameaças que podem surgir de acordo com essa análise que nós estamos fazendo nesse horizonte aí de um ano. Então, nós temos que pensar nisso. Então, a análise de ambiente vai proporcionar isso. E aqui eu coloquei para vocês, então, para vocês compreenderem bem esse contexto, que nós então estamos aí, as nossas organizações estão atuando nesse macro ambiente. Nós podemos influenciar, por exemplo, a inflação, nós podemos mexer na taxa de juro, por exemplo, Nós não temos esse poder. E tudo o que acontece, igual aquela crise econômica que aconteceu em 2008, Então, as empresas, é claro, elas estavam expostas às crises, estão expostas às crises, e ela precisa adaptar o seu produto, ela precisa adaptar o seu preço, a forma como ela vai vender, a todas as situações que estão acontecendo. Então, naquele momento, o que aconteceu? As empresas dividiram aí os seus produtos em um número maior de parcelas, reduziu IPI, o governo reduziu, por exemplo, o IPI de diversos produtos, tudo isso para adequar as mudanças que estão ocorrendo, que estavam ocorrendo no ambiente econômico naquele momento. Nós temos aí uma mudança muito grande no mercado, que é uma tendência ao aumento de empresas totalmente voltadas para
serviços, né? Então nós temos que acompanhar o que está acontecendo com isso, temos que acompanhar a evolução tecnológica, porque a tecnologia influencia na forma como nós vamos vender, na forma como nós vamos atender o nosso cliente, na forma como nós vamos produzir os nossos produtos, os nossos processos, né? Vão ser também influenciados pela tecnologia. Então nós temos que monitorar a evolução tecnológica o tempo todo para a gente adaptar, né, a todas as tendências que estão acontecendo em relação a esse ambiente. E as leis? Vocês sempre observam aí que nós temos várias leis, né, que influenciam as organizações, seja em relação ao preço que pode ser praticado, a demonstrar o preço ali do produto para o cliente, né, a proibição de propagandas, por exemplo, de cigarros, né, em televisão, não pode nem patrocinar corridas, né, por exemplo, as empresas de cigarros, de fumígeros, não podem mais patrocinar, né, eventos esportivos. Por quê? Isso é uma questão legal que influencia o marketing da organização. Então, antes de desenvolver qualquer estratégia, vocês têm que monitorar todos esses ambientes e observar quais são as leis que afetam o marketing da organização e os aspectos socioculturais. Hoje a gente pode observar que a gente tem as pessoas mais voltadas para a questão da saúde, né, cuidando mais do corpo, pensando na questão da longevidade e da qualidade de vida. Então isso aí é uma mudança sociocultural que acaba influenciando nas estratégias de marketing da organização. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de cada força do macroambiente. Como eu disse a vocês, nós não podemos, né, controlar essas forças, mas nós podemos adaptar a essas tendências, as mudanças que ocorrem aí no mercado, né? Então eu coloquei aqui para vocês o ambiente político legal, né? O que é esse ambiente, né? O que ele foca? Então ele vai focar nas leis, regulamentações, né, pressões políticas que afetam as decisões dos profissionais de marketing, né? Então nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é um grande exemplo a ser seguido aí por outros países, né? Que ele, é claro, ele vai impactar aí nesse aspecto legal das organizações. Então, por isso que a gente também chega em muitas empresas, a gente vê ali um Código de Defesa do Consumidor disponível para a gente consultar. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Regulamentação governamental, crescimento de grupos de interesse, o próprio Código de Defesa do Consumidor, são exemplos, né, do ambiente legal. Agora aqui eu já tenho, que eu coloquei para vocês, o ambiente demográfico, né? E o que esse ambiente demográfico cuida, né? Então aqui nós vamos analisar as tendências que são relativas às características, por exemplo, da população, né? Quais são as crenças dessas pessoas que eu estou atendendo, quais são as normas, quais são os valores, os costumes, né, da sociedade com a que a gente interage. Por quê? A partir do momento que essas pessoas têm essas crenças, né, ela tem esses costumes, eu vou adequar os meus produtos, os meus serviços a este público. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês dessa força que também é incontrolável. Então o envelhecimento da população, preocupação com a saúde e com a estética, isso a gente observa sempre, né, na mídia se fala muito nisso. O aumento das atividades centradas no lar, então nós temos hoje muitas pessoas que desenvolvem atividades, né, no lar, muitas reuniões de família hoje em casa, em vez de sair aí para as ruas, por exemplo, estão mudando, concertos, pequenos reparos sendo feitos pelo dono da casa ou dona da casa. O crescimento do nível educacional, as pessoas estão investindo mais em educação, então aí a gente tem um consumidor também mais exigente, mais orientado e mais educado. O que mais? Uma transformação da família, né? Também. Então, isso aí são algumas características que compõem o ambiente demográfico. Agora aqui, eu coloquei para vocês a questão do ambiente econômico, né? Então, são as tendências das variáveis econômicas que afetam a demanda, a oferta de bens e serviços nos mercados em que a nossa empresa está atuando. Então a gente sempre tem que observar e analisar como é que está a renda da população. Está crescendo, está caindo, né? Como que são as classes de renda?
A gente tem uma população mais classe A, B, C, D, como é que é? Porque isso aí vai influenciar no poder de compra. E é claro, se influencia no poder de compra, vai influenciar no preço dos produtos que eu vou disponibilizar no mercado. E o nível de consumo e poupança, as pessoas têm o hábito de poupar ou não, que tipo de produtos que elas consomem, né? Como é que está a inflação? Se a inflação está muito alta, se eu tenho uma taxa de desemprego muito grande, então eu tenho que pensar em colocar no mercado produtos que são mais funcionais, mais baratos também, né? Porque o consumidor ele não vai ter um poder de compra para pagar, né, diferenciações. Então a gente precisa de observar isso. Quais são os padrões de gasto do consumidor? Quais são os tipos de bens que os meus consumidores compram, né? Que o meu mercado alvo compra. Então isso está relacionado ao ambiente econômico. Aqui eu coloquei para vocês o ambiente tecnológico, que o foco é analisar as tendências relativas ao conhecimento científico, né? Então está relacionado com as invenções, com as inovações que vão resultar aí na questão dos processos de bens, né, novos ou não, aperfeiçoamento desses bens. Então as empresas, por exemplo, que sempre estão aí desenvolvendo novos produtos, a tecnologia influencia muito, né, nesse tipo de organização. Empresas que atuam, por exemplo, no segmento de telefonia, é lógico, a tecnologia também afeta muito. Instituições que trabalham, por exemplo, com o ensino, né, à distância, é claro que a tecnologia é fundamental para nós, para essas organizações. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, a internet, ela revolucionou todo o mercado, as telecomunicações, a automação e a informática, e é claro, com isso tudo, a gente tem a redução do ciclo de vida dos produtos. Então, antigamente, os produtos entravam no mercado, eles tinham um período maior de crescimento e maturação, o declínio demorava muito mais. Hoje, com a mudança do comportamento de compra do cliente e, é claro, com as inovações constantes, o ciclo de vida ele está sendo aí mais encurtado, né, como se diz. E o que mais? Aqui a gente fala um pouquinho sobre a questão do ambiente natural, né, que são as tendências relativas ao meio ambiente. Então as empresas elas têm que se preocuparem, né, com a questão da escassez dos recursos, o aumento do custo da energia, isso é muito importante, ela não pode gastar muito, tem que adequar os seus custos, né, adequar os seus recursos, né, para essas mudanças e é lógico proteger aí a questão do meio ambiente. Nós temos um aumento da população e há sempre aquela preocupação se os recursos que nós temos serão suficientes, né, para o atendimento das necessidades dessa população. E é lógico que aí o governo também ele intervém nessa questão, né, para as empresas adaptarem a essas mudanças. Bom, olhando no microambiente, o microambiente são aquelas forças que são controláveis, é o que está ali dentro da organização e que ela tem controle, né, sobre ele. Então nós temos aqui o que compõe o microambiente. Primeiro ponto é a empresa, né? Então a empresa a gente tem o alto escalão, diretoria, por exemplo, né, o CEO aí, e os departamentos. Então nós temos aí dentro da organização vários departamentos que isso aí compõem a empresa. Agora, nós temos os nossos fornecedores, que são aqueles que vão nos fornecer matéria-prima para nós produzirmos um produto ou bens, né, para nós revendermos. Vai depender da nossa atividade empresarial. E o que são esses fornecedores? São diversas empresas, né, e indivíduos que disponibilizam os recursos que são necessários para nossa empresa, né, e seus concorrentes produzirem os seus bens e prestarem os seus serviços. Então nós temos vários tipos de fornecedores e nós precisamos desses fornecedores para nós, né, desenvolvermos aí as nossas atividades, a nossa operação. Então nós podemos ver que é muito importante relações de parcerias com esses fornecedores, né, porque eles são muito importantes na qualidade da nossa prestação de serviço. Bom, nós temos também os nossos intermediários de marketing, né? O que é isso, né? São, por exemplo, revendedores, né? Atacadistas e varejistas. Então, se eu sou uma indústria, por exemplo, a Unilever, então o que ela vai fazer? Ela vai ter os varejistas, os grandes varejistas que ela vende direto para eles venderem os seus produtos para os consumidores finais. Então, esses grandes varejistas, eles fazem papel de intermediário. Agora, ela vende o seu produto também para os atacadistas distribuidores. Esses atacadistas distribuidores, eles vão vender os seus produtos
para o pequeno e o médio varejo. Então, no caso, a gente tem aí esses intermediários de marketing, né, que compõem o nosso microambiente, que a gente tem relações com eles por meio de contratos, né, por exemplo, e que eles são muito importantes também na nossa operação. Então, nós temos empresas de distribuição física ou operadores logísticos, tá, que fazem parte também dos intermediários. Temos agências, né, de serviços de marketing, então agências de publicidade e propaganda, elas nos ajudam a vender, a promover melhor o nosso produto. Então essas agências também, elas são consideradas intermediários, tá? E nós temos intermediários financeiros, os bancos, né, representam, né, um exemplo de intermediário financeiro, que as empresas também, elas têm essa relação com o banco e elas precisam do banco para operacionalizar as suas atividades. Agora, em termos de clientes, nós temos diversos tipos de clientes, e aí vai depender da organização. Se eu sou um varejo, por exemplo, eu vou então atuar com quem? Com o consumidor final, porque o varejo ele vende para consumidor final. E nós temos um grande número de consumidores finais e que diferem um do outro. Então é importante a gente agrupar esses consumidores, né, em segmentos para a gente direcionar o nosso atendimento, ok? Então, isso aí, os clientes também, eles fazem parte desse microambiente. Nós temos o mercado de negócios, né, que a gente negocia aí com outras organizações. Nós temos os mercados de revendas, mercados institucionais, governamentais e internacionais, que aí vai envolver, por exemplo, hospitais ou empresas públicas, né, que estão dentro aqui desses mercados. E a gente tem que definir muito bem qual é o mercado que eu vou atuar para eu desenvolver as estratégias que são adequadas para eu, então, atuar de maneira eficaz nesse mercado. Agora, pessoal, quem que é o nosso concorrente, né? Quando a gente fala em concorrente, porque concorrente é muito importante. Quando a gente fala dessa questão do marketing, da empresa voltada para o marketing, a gente sempre tem que analisar quem? O nosso concorrente. Então eu preciso saber quem é o meu concorrente, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos desse concorrente, onde que ele está. Só que aí, gente, tem uma preocupação muito grande em relação à concorrência, que é o quê? As pessoas geralmente se preocupam apenas com os concorrentes direto, aqueles que trabalham ali direto concorrendo com ela, né? E ela não preocupa muito com outros, né, concorrentes que podem entrar, oferecendo produtos que de repente podem substituir o seu, ou sei lá, com outros concorrentes menores, enfim, ela não tem uma visão muito ampla do que é concorrente. Então é muito importante que vocês considerem como concorrente qualquer organização no mundo cujos produtos e serviços possam satisfazer as necessidades e as expectativas de seus clientes. Então, qualquer empresa que possa satisfazer as necessidades de seus clientes, ela pode ser o seu concorrente e ela pode estar do outro lado do mundo. Então, hoje, quando a gente vai analisar essa questão da concorrência, hoje as empresas concorrem, né, com outras empresas de formatos diferentes. Quem diria que, por exemplo, supermercado, né, iria concorrer com açougue? Porque antes a gente tinha, né, hoje a gente tem ainda algumas boutiques de carne, é claro, mas a gente tinha o açougue que a gente comprava carne. E no supermercado, no mercearia, a gente comprava ali outros produtos. Hoje os supermercados têm um açougue e estão vendendo ali os seus produtos, né? Quando a gente pensa em café, a gente pensa muito nas cafeterias ou nas padarias, sei lá. Hoje a gente tem aí as livrarias, as grandes livrarias que tem um café, uma cafeteria ali dentro, né? Então, vocês percebem a concorrência, como ela está diferente, né? Então, por isso que a gente tem que analisar com bastante profundidade quem é ou quem são os nossos concorrentes. E aqui eu coloquei para vocês o que a gente precisa saber dessa concorrência. Então, vejam bem, né? Então, a gente precisa saber o que orienta, né, o concorrente, ou seja, quais são as metas futuras
onde o meu concorrente quer chegar, né? Isso aqui eu tenho que pensar a todos os níveis da administração e em todas as dimensões. Então, o que ele pretende em termos de market share, em termos de posicionamento? Market share é participação de mercado, de posicionamento, como é que ele quer ser lembrado, visto aí, né, pelo consumidor, né? O que o concorrente está fazendo e o que ele pode fazer, quais são as manobras dele, né? Quais são as estratégias em curso, né? As estratégias que ele está implementando, desenvolvendo ali naquele momento, e de que forma ele está competindo no momento. Como que ele está competindo? Ele está guerreando muito em preço, ele está aumentando o número de lojas, ele está expandindo o número de produtos que ele trabalha em sua empresa, ele está expandindo a força de vendas, ele está automatizando a sua equipe de vendas. Então é importante a gente ter esse conhecimento, tá, a respeito do nosso concorrente. E aí o perfil de resposta em relação a essas perguntas vão me nortear aí algumas direções. Tá? Então eu preciso saber se o concorrente ele está satisfeito com a sua posição atual, se ele está investindo, se ele está mudando a sua atuação, é porque ele não está satisfeito. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque ele está fazendo alguma coisa aí para mudar a sua atuação no mercado. Quais são os prováveis movimentos ou mudanças estratégicas que ele fará, né? Então eu tenho que prever como que ele vai agir, o que ele vai fazer. Onde que ele é mais vulnerável, né? Ele é vulnerável mais em termos de mix de produto, em termos de tecnologia, algum serviço, em termos de funcionário. No que ele é mais vulnerável? Porque eu posso atacar esse ponto fraco dele, é claro, sem comunicar isso, né? Falar que eu estou atacando exatamente o concorrente X. Eu não vou fazer isso, mas eu posso comunicar o meu diferencial, que é algo, por exemplo, que ele não tem, né? O que irá provocar a maior e mais efetiva retaliação pelo concorrente. Então, o que eu posso fazer em termos de estratégia que vai provocar aí alguma retaliação? Que são manobras que ele pode fazer aí de acordo com alguma ação que eu possa implementar, né? Alguma estratégia que eu possa adotar. E aí eu vou desenvolver então as minhas hipóteses, que são possíveis respostas, né, para todas essas perguntas e essas análises que eu fiz da concorrência, né? As hipóteses sobre si mesmo e sobre a indústria, ou seja, hipóteses sobre a minha empresa e sobre a indústria, o setor que eu atuo, e as capacidades, tanto dos pontos fortes como os pontos fracos. Então é muito importante a gente conhecer os pontos fortes e fracos dos nossos concorrentes e, mais ainda, fazer uma comparação desses pontos fortes, né, e fracos com os nossos, né? Identificar quais são os fatores críticos de sucesso, dar notas, né? Ponderar aí esses fatores críticos de sucesso da nossa empresa em relação aos nossos concorrentes, ok? E aqui eu coloquei para nós o ambiente competitivo, que é muito importante a gente analisar esse ambiente competitivo, que aqui nós utilizamos o modelo de 5 forças do Porter, né, que ele vai ser uma ferramenta útil para a gente analisar esse ambiente que a gente atua, ou seja, esse setor. Então, quando a gente fala analisar, né, o setor, analisar a indústria, né? Então eu preciso de analisar essas 5 forças aqui do Porter. E a partir do momento que eu analiso essas 5 forças de Porter, eu vou ter então um direcionamento, eu vou identificar qual que é a atratividade do setor. Agora, quais são as 5 forças desse modelo de Porter? Nós temos aqui no centro a rivalidade entre os concorrentes, tá certo? Temos também os novos entrantes, temos os produtos substitutos, temos o poder de barganha dos compradores e temos o poder de barganha dos fornecedores. Então, essas são as 5 forças de Porter. Então, quando vocês estão analisando a competitividade do setor, vocês têm que analisar individualmente cada uma dessas forças. Então, primeiro, qual que é o nível de rivalidade do setor? As empresas brigam muito uma com as outras, né? Por preço, por exemplo, por fatiazinha de mercado, elas estão competindo muito, a guerra de preço é muito grande entre uma
empresa e outra, né? E essa rivalidade, é lógico, ela vai aumentar muito mais se a gente tiver poucas barreiras de entrada. O que é isso? São barreiras que podem impedir novos clientes, né, novos concorrentes para entrarem dentro daquele mercado. E aí, se eu tenho muitas barreiras de saída, ou seja, muitos impedimentos para as empresas fecharem, deixarem de atuar no mercado, aí que a briga vai ser grande mesmo, né? Então, a gente tem que analisar qual que é o nível de rivalidade entre os concorrentes para a gente identificar se o setor é atrativo ou não. Agora, tem muitos novos entrantes, tem muitas empresas que estão entrando nesse mercado e que estão concorrendo diretamente comigo. Estão entrando muitos produtos substitutos, ou seja, vamos supor, eu vendo, né, eu atuo aí no segmento de bebidas e trabalho com refrigerantes. Agora, o que está acontecendo, né? Surgiram as águas saborizadas, com sinônimo aí de um refrigerante, né, um pouquinho mais saudável, com essa questão do culto ao corpo e à saúde. Os sucos estão ganhando aí um espaço muito grande, os chás também estão crescendo bastante a participação de mercado, e isso, se eu for continuar apenas com os refrigerantes tradicionais, eu vou perder uma fatia muito grande de mercado para esses outros tipos de produto. Então, são produtos substitutos, concordam comigo? Então, a gente tem que analisar se há muitos produtos substitutos para nós analisarmos a atratividade do mercado. Agora, nós temos o poder de barganha dos compradores. Se os compradores têm um poder de barganha muito grande, o que eles vão fazer? Eles vão negociar preço com a gente, né? Então, eles vão pressionar muito. E quanto maior é a concorrência, maior é o poder de barganha dos compradores, porque eles têm muitas empresas para eles comprarem. Então, como se diz, vai diminuir também a atratividade do setor. Agora, e os fornecedores? Quanto menor o número de fornecedores que a gente tem, maior vai ser o poder de barganha desses fornecedores. Aí eles vão cobrar, né, um preço mais alto, por exemplo, vão ditar aí as regras de mercado, né? Então, isso aí vai influenciar também na questão da atratividade. E aí, eu coloquei aqui para nós, então, alguns, né, só alguns comentários para complementar o que eu comentei com você sobre essas 5 forças, né? Então, em termos de poder de barganha dos compradores, né? Quando que vai manifestar esse poder de barganha? Quando, por exemplo, forçam, né, os preços para baixo. Então, os consumidores, os clientes estão forçando as empresas a praticarem um preço mais baixo, né? Então, aí a gente percebe que o poder de barganha desses clientes são grandes, né? Ou é grande, né? O que mais? Lutam por uma maior qualidade dos produtos, serviços ou por mais serviço. Então, aqueles clientes que estão sempre ali exigindo melhoria em serviço, melhoria nos processos, por exemplo, a qualidade dos produtos. Então, eles estão mostrando que eles têm um poder de barganha muito grande. Quando forçam, maiores prazos para pagamentos, tá? E menores prazos para fornecimento, jogando então os concorrentes da indústria um contra o outro. Aí começa a ter uma rivalidade muito grande no setor. Agora, e o poder de barganha dos fornecedores? Ele vai manifestar quando, né? Quando eles ameaçam subir os preços. Então, se a gente fica na mão de poucos fornecedores, eles vão ditar as regras. Então, eles aumentam o preço dos produtos, a gente precisa daquele produto, e aí não tem jeito, né? O poder de barganha dele acaba sendo muito grande. Quando eles procuram reduzir, por exemplo, a qualidade dos bens e serviços. E é claro, ele reduzindo a qualidade dos materiais que ele vai nos fornecer, consequentemente, vai influenciar na qualidade do meu produto que eu vou colocar no mercado, mas ele está mostrando aí que ele tem um poder de barganha maior. E quando eles forçam maiores prazos para fornecimento e menores prazos para pagamentos. Olha só, então ele quer demorar a entregar os produtos para mim, que eu compro dele, só que ele quer receber num prazo muito menor. Percebem como é complicado, né? Como ele está mostrando aí o poder, né, de barganha dele, e a gente acaba ficando na mão do fornecedor. Já os substitutos, né, são produtos de outras indústrias que satisfazem a mesma necessidade ou desempenham a mesma função que a minha indústria que eu estou analisando, com a empresa, por exemplo, que eu atuo, né? Então, estão sujeitos, por exemplo, quando esses produtos, né, esses produtos substitutos são perigosos, né? Quando estão sujeitos às tendências, por exemplo, que vão melhorar a sua competitividade em preço. Então, entrou algo que vai tornar aí a concorrência muito mais competitiva. Então, isso é perigoso para mim. Quando provoca inovações tecnológicas e eu não tenho condições de acompanhar, né? Ou quando produzem mudanças muito significativas nos custos relativos e na qualidade. Então, isso aí pode ser perigoso, principalmente se eu não consigo acompanhar essa mudança que está
acontecendo. Então a gente tem que preocupar também com esses aspectos. E os novos entrantes, né? Então, são novas empresas que estão entrando no mercado, só que elas querem pegar uma fatia de mercado. Só que geralmente com o quê? Com preço também mais baixo. Então a gente tem que pensar o quê? Esses novos entrantes, né? Se a gente tiver uma economia de escala, se eu tiver uma diferenciação muito grande no produto, né? Ou se para entrar no meu segmento precisa de muito capital, então isso aí acaba impedindo que eles entram. Os custos, por exemplo, para mudar, às vezes pode ser muito grande, então pode impedir também que esses concorrentes entrem, né, no mercado. Acesso a canais de distribuição, então é importante eu ter uma posição forte no mercado. E a política governamental. Então tudo isso pode, né, impedir um pouco ou dificultar um pouco a entrada de novos entrantes. E por fim, a rivalidade entre os concorrentes, que é a concorrência de preço, propaganda, lançamento de novos produtos, serviços e garantias. E aí, cada indústria ela pode ter uma competitividade maior ou menor. Vai depender da indústria que você atua, do mercado que você atua. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês e até breve. Vamos então desenvolver agora a nossa atividade desta nossa aula, né? Dessa nossa terceira aula. Então o tema dessa nossa atividade é o macroambiente, que são aquelas forças, né, incontroláveis, ok? Bom, vocês viram que o macroambiente são forças incontroláveis que afetam a organização e, portanto, precisam ser monitoradas, né? Nós falamos sobre isso. A análise dessas forças nos proporciona a identificação de oportunidades e ameaças. Lembrando que as forças do macroambiente são ambiente demográfico, sociocultural, econômico, natural, tecnológico e político-legal. Então, são essas 6 forças. Qual a pergunta que eu coloco aqui para vocês? Suponha que você seja gerente de marketing do McDonald's. Como as forças do macroambiente influenciam nas estratégias de marketing da empresa? Dê exemplo. Então, pensem no McDonald's, né? Quais são as estratégias dele, como que é essa empresa, e vocês podem observar as mudanças que estão ocorrendo, né, nessa empresa. E muitas estão acontecendo por quê? Reflexo das forças do macroambiente. Então, vamos pensar em cada força do macroambiente e como cada força influencia esta organização. Então, vamos pensar aí no ambiente demográfico. Ó, eu coloquei aqui para vocês. Uma vez que os jovens serão o menor número, né, que a gente está tendo aí uma inversão da pirâmide etária, né? A gente está tendo um número mais de adultos, uma população mais envelhecida, né? Tem aí algumas previsões para alguns anos, né? Então, serão em menor número, o público-alvo do McDonald's tem sido crianças ou pessoas mais jovens. A empresa ela vai ter de reestruturar para estimular o consumo pelas pessoas mais velhas da sociedade, ok? Tanto que, se vocês observarem, o McDonald's já desenvolveu uma estratégia para atender aqui a essa tendência, mudando as suas lojas, criando ambientes para a família, para executivos, tudo isso por causa dessas tendências que estão aí aparecendo. O ambiente econômico. Se o preço dos produtos subirem muito, né, e a economia do país não estiver estável, as pessoas vão substituir o lanche do McDonald's por um lanche mais barato. Então, o McDonald's tem que ficar muito atento também a esses aspectos econômicos para ele avaliar as mudanças que ele precisa fazer em relação aos preços desse produto. Já o ambiente natural, como que ele afeta o marketing no McDonald's? Ó, ele tem que pensar, por exemplo, na embalagem do sanduíche, porque isso aí está totalmente ligado ao ambiente, tanto que eles já fizeram algumas substituições, né, para embalagens recicláveis, que não prejudicam o ambiente. A questão do problema de lixo e desperdício também faz parte, né, desse ambiente. Então, é necessário uma adaptação de embalagem, matéria-prima, que não prejudiquem o meio ambiente. Ele tem que mostrar que é uma empresa responsável pela preservação do ambiente, ok? O que mais? O ambiente tecnológico, né? Então, ele pode ajudar, por exemplo, o McDonald's nos pedidos do cliente. Então, se o McDonald's coloca, por exemplo, aí a questão de pedido pela internet, né?
Então isso aí já vai facilitar a questão de atendimento à mesa. Já imaginaram se tivesse ali uma forma de você fazer o pedido direto para a mesa, né? Ou sem enfrentar filas, por exemplo, facilitaria, né, o atendimento. Algumas empresas já têm, não sei se é o caso dessa empresa. O que mais? Desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, tudo isso a gente precisa da evolução tecnológica para auxiliar. Então isso aí acaba influenciando o marketing do McDonald's também. Por fim, a gente tem aqui o ambiente político legal, né? Que no caso são as leis sobre a composição dos produtos. Então ele tem que demonstrar, por exemplo, o que está dentro, né, de um determinado sanduíche, uma bebida que ele está oferecendo, né? Então ele tem que deixar claro isso. A questão de exposição de preços, né? Como que ele está cobrando, por que ele está cobrando determinado preço. Então isso aí tem que ficar bem claro e ele precisa de adequar a sua estratégia de preço a essas leis, né? Brindes colocados no sanduíche, então tudo tem o que pode ser, o que é autorizado, o que não é autorizado. Então essas leis vão, lógico, influenciar nesses aspectos e em outros também. O que mais? E a questão do ambiente cultural, né? Aí está relacionado os valores mesmo das pessoas, né? Que esses valores estão mudando, né? Então hoje as pessoas têm aí hábitos que são mais saudáveis e com isso vai afetar a empresa, porque a empresa precisa adequar a esses novos hábitos. Tanto que vocês podem ver que eles estão inserindo saladas, frutas em seu cardápio. Ok, pessoal? Então, até breve!